Queridos, nessa noite nós vamos falar sobre obediência. Deixa eu abrir aqui. E Deus colocou no meu coração um personagem específico para nós tratarmos essa questão da obediência. E o tema que Deus me deu foi: a desobediência gera perdas. Todas as vezes que nós desobedecemos, isso em toda a história da nossa vida, sempre um ato de desobediência vai gerar perda na nossa vida. Concorda? Quando a gente era criança, os pais da gente não condicionavam as coisas. Se você me obedecer, não era? A gente chegava lá na mãe, no pai, quando era criança, e falava: mãe, eu quero tal brinquedo, eu quero tal coisa, eu quero ir em tal lugar. E qual que é a condição máxima que toda mãe e todo pai faz? Se você me obedecer até a data tal, eu vou te dar. Se você não me obedecer, eu não vou te dar. Ou então, se você não me obedecer, eu vou tirar isso de você. Então nessa noite nós vamos falar dois aspectos da desobediência. Uma é a desobediência de forma direta, que é quando Deus me manda fazer algo e eu não faço, que é quando Deus diz para eu tomar uma decisão e eu não tomo. E a outra é a desobediência de forma indireta, e você vai entender um pouco sobre isso nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jonas, que vai ser o nosso personagem. Jonas capítulo 1. Eu vou ler o versículo do 1 ao 3, mas a gente vai passar todo o livro de Jonas nessa noite. Ah lá, para quem não trouxe Bíblia, tem ali no nosso telão e na nossa parede ali, ó. Diz assim o texto: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Eu não sei se você já se fez essa pergunta, ou se você, meditando esse texto, você já perguntou para Deus: por que Jonas não quis ir para Nínive? Vocês já se perguntaram? Se Deus falasse para você assim, ó: pega o seu carro, vá para Ribeirão Preto, é difícil? Ou pega um ônibus, um Uber, e vá para Ribeirão Preto e entregue tal palavra, é difícil? Não, é difícil, é uma coisa assim: nossa, pastor, é muito complicado de fazer? Não, é uma coisa relativamente simples, não é? Se Deus falar para você assim, ó: pegue seu carro, vá na casa do fulano de tal, seu parente, e diz para ele que eu tenho uma palavra para ele, é difícil? Se você ama a pessoa, não. Mas eu queria que você pensasse nessa noite o porquê que Jonas não conseguiu fazer uma tarefa tão simples. Porque talvez para você e para mim que está sentado aqui, talvez mais para vocês que está sentado aqui, que não está acostumado a pregar, é mais difícil pregar, não é? Você pegar uma pessoa e falar para ela algo, talvez seja mais difícil. Mas você está falando de uma pessoa da Bíblia, que é o profeta Jonas, que não tinha essa dificuldade, porque ele era profeta. Essa era a função dele. Todo profeta do Antigo Testamento, ele fazia o quê? Profetizava. Então era a coisa mais comum do mundo, eles saírem andando pelas ruas da cidade falando o que Deus mandou fazer: arrepender, muda de vida, o Senhor vai permitir perseguição, o Senhor vai permitir isso, aquilo. É a mesma coisa de Deus falar para um pastor: suba no púlpito essa noite e pregue essa palavra. Qual que é a dificuldade de um pastor pregar? Nenhuma. Qual que é a dificuldade de uma pessoa que tem facilidade na oratória? Tem gente que tem facilidade para falar. Qual que é a dificuldade? Quem tem dificuldade de falar em público aqui? Levanta a mão. Muita gente não tem. Eu nem sofro. Para mim, a coisa mais fácil do mundo é falar em público. Para Jonas, a coisa mais simples do mundo era ter obedecido.
coisa absurda, não era uma coisa difícil. Se eu perguntar para a galera que levantou a mão, se Deus mandar você entregar uma palavra que pregar, você vai ter facilidade? Nossa, tem gente. Hoje de manhã o pastor Carlos pediu para o Mael fazer uma encenação aqui no EBD, né? Que era andar de um ponto a outro da igreja para ele ilustrar. O Juliano ali na porta falou para mim assim: pastora, se sou eu nem chegava na frente, eu já caía duro lá na porta mesmo. Na hora que ele falasse, Juliano, vem aqui, ele já desmaiava lá. Por quê? Porque ele é tímido. Ele morre de vergonha. A Simone já falou para mim assim: você ia ver um pimentão atravessando a igreja, porque ela é muito branquinha, ia ficar vermelhinha. Para uma pessoa que não está acostumada a falar, a se expor, é difícil. Mas para uma pessoa que já está habituada a falar, é só mais uma palestra. Então, no caso de Jonas, era só mais uma mensagem, gente. Ele era profeta. Então, para ele, Tarso, era só ir lá e falar. E aí a pergunta é, por que que ele não conseguiu ir? Ele recebe uma intimação de Deus: vá para Nínive e pregue contra a cidade. E ele, a primeira coisa que ele faz, ele pega uma passagem e ele vai para o caminho oposto. Eu quero que você entenda nessa noite. A dificuldade de Jonas em obedecer a essa ordem de Deus tem muito a ver com a nossa dificuldade muitas vezes de obedecer a Deus. Sabe qual era o problema de Jonas? Orgulho. O que travou Jonas foi o orgulho. Porque Deus mandou ele fazer algo que ele, Jonas, não queria fazer. Mas pastor, ele não era profeta? Era, mas ele era profeta de quem? De Israel. Se Deus tivesse mandado ele profetizar para a nação de Israel, ele não teria dificuldade, porque ele tinha um vínculo com Israel, ele era israelita. Mas Deus vai mandar ele entregar uma palavra para um povo que não era da patota dele, não era da descendência, não era da família. E pior, os ninivitas, eles tinham um nível de crueldade muito grande. Quando eles conquistavam os seus povos, eles pegavam os soldados conquistados, furavam os olhos dos soldados. Então eles eram considerados homens sanguinários. Então quando Deus olhou para Jonas e falou para Jonas assim: vá para Nínive, o senso de justiça de Jonas disse para Deus o quê? Não é justo o Senhor dar uma chance para esse povo. Não é justo o Senhor perdoar esse povo. Eu quero mais é que esse povo morra, se exploda, e para os mais antigos, queime no mármore do inferno. Esse era o desejo de Jonas. Você está rindo, vocês sabem por que eu falei isso. Esse era o desejo dele. Ele não queria, porque havia dentro do coração dele um senso de justiça próprio. Mas quantas vezes esse senso de justiça não entra no coração da gente? Posso dar um exemplo? Todo mundo aqui já passou, se não passou, vai passar por uma situação em que pessoas vão te prejudicar, sim ou não? E aí quando você vê essa pessoa sendo abençoada, sabe aquela pessoa que mais te lascou, mais te perseguiu, mais te predicou, mais falou mal de você para os outros? Sabe aquela que você não tinha motivo nenhum para nada, para desejar nada de bom para ela? Aí você começa a olhar para ela e parece que ela está sendo abençoada. Alguém já passou por isso? Você olha e parece que tudo está dando certo para ela. Qual que é o sentimento que a gente tem? Mas não é justo. Não é justo Deus abençoar essa pessoa. Não é justo Deus atender a oração dessa pessoa. Porque ela fez tudo, porque a gente acha que a justiça de Deus vai vir assim, ó, que a pessoa vai me prejudicar, e aí Deus vai vir com um podão espiritual, né, um facão espiritual, e vai partir a pessoa no meio, e ainda vai, sabe que a gente ainda usa a Bíblia para justificar ainda. Deus, o Senhor vai fazer comigo, igual o Senhor falou no Salmo 23, o Senhor vai preparar uma mesa na presença dos meus inimigos. Aí a gente já imagina a gente sentado numa mesa gigante,
todos os nossos inimigos sentados, né? Deus pega os anjos pegando a nossa cadeira, levantando a nossa cadeira no alto, cheio de anjos abanando a gente, e os nossos inimigos sentados, e Deus punindo um por um, cortando os pedacinhos deles, né? Corta um pedaço do dedo, um pedaço da perna, e a gente e Deus está me honrando. Gente, não é? Agora Deus está fazendo justiça. Oh, que Deus é esse? Oh, mas eu estou mentindo? Quantos cristãos falam assim, ó, não, eu vou orar para Deus fazer justiça. Aí Deus o livre e guarda, acontece alguma coisa ruim com a outra pessoa. Tá vendo? É Deus que fez justiça. Que Deus, gente. E lá Deus é partidarista. Vou ficar a favor de fulano, contra ciclano. Não, gente. A pessoa, ela vai passar por coisa ruim porque ela plantou coisa ruim. Não foi porque Deus fez. É a lei da semeadura. Se você planta, você colhe. Ponto. É lei espiritual. Ninguém foge dela. Nem o inferno foge. O inferno escolheu pecar. A consequência é o quê? Morte. Afastamento de Deus. Mas como o pecado nasceu com o diabo, ele não tem perdão. Ele está colhendo, o diabo vai colher na eternidade, porque o que ele plantou. Essa lei espiritual, ela vale para todo mundo. Mas muitas vezes o nosso senso de justiça nos faz pensar que Deus vai fazer aquilo que a gente deseja que Ele faça. O nosso senso de justiça nos faz pensar que Deus vai trabalhar da maneira como a gente acha que Ele vai trabalhar. E foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. Porque lá no capítulo 4, abre aí sua Bíblia, passa a folha. Vai para mim lá no 4, quem tá, Edu? Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso. Olha, eu sabia que o Senhor era um Deus misericordioso, que o Senhor era um Deus compassivo, que o Senhor era lento para irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira a minha vida. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. O senso de justiça de Jonas diz para ele o seguinte: esse povo não merece o perdão de Deus. Se eu for lá pregar para esse povo e esse povo se arrepender, Deus vai fazer o quê? Perdoar. Eu não quero que Deus perdoe esse povo. Então, porque eu não quero que Deus perdoe, eu não vou lá falar. Porque aí eles vão morrer na condenação. Porque não faz condição. Deus falou o que para ele? Vai lá e prega para que eles se arrependam, porque eu virei e destruirei se eles não se arrependerem. Jonas pensou o quê? Se eu não falar nada, eles não vão arrepender. Eles vão morrer e Deus vai destruir a terra de Nínive, porque eles não vão ter se arrependido, porque nem vai ter falado. Senso de justiça humana. E muitas vezes nós fazemos como Jonas, porque obedecer não implica em fazer o que eu quero, e nem fazer o que eu acho que é correto. Obedecer implica em fazer o que Deus me mandou fazer. E a prova de que o sentimento de Jonas era: eu não vou, porque o Senhor me mandou fazer algo que eu não quero fazer, é que ele foi lá, pregou para a cidade. Vai aí no 4, versículo 5. Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive, construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. Eu vou contar a história de trás para frente, de frente para trás. Aqui eu estou voltando a história. Aqui já é o desfecho. Ele foi. Porém, ele foi contrariado. E ainda havia dentro do coração dele uma expectativa de Deus destruir a cidade. E aí entra o primeiro ponto da desobediência. Muitas vezes a nossa dificuldade em obedecer a Deus é porque Ele nos manda fazer coisas que nós não queremos fazer. Então nós fugimos. Nós simplesmente decidimos não fazer, porque não é aquilo que nós gostaríamos.
Porque nós, seres humanos, nós temos muita dificuldade em ceder. Temos ou não temos? A gente não cede. Pensa numa briga de família. Por que briga de família vira um barraco danado? As brigas mais icônicas que tem são as de família. Por quê? Porque ninguém cede. Um quer gritar mais alto que o outro, um quer ter a razão mais do que o outro. Não, porque eu não vou baixar para ele. Aí quando um vê que está perdendo na gritaria, aí começa a gritar mais alto. Aí quando vê que está perdendo no grito, vai pro braço. Não é? Ou eu estou mentindo? Mas lógico que a gente nunca passou por isso na nossa vida. Claro que não. Mas as pessoas que passaram por isso, pecadoras, quando elas estão no meio de uma discussão, aqui contém ironia, tá, gente? Quando elas estão no meio de uma discussão, passa o que na cabeça delas? Claro que na minha e na sua não passa, porque a gente é crente. Mas passa o que na cabeça das pessoas? Você não vai falar nada? Você está perdendo? Ele está ganhando você na discussão. Passa ou não passa isso? Mas você vai ficar quieto? Ele está pensando isso a seu respeito. Gente, de repente a pessoa não está pensando nada. Mas na cabeça da gente, já começa a formular um monte de pensamentos. Essa pessoa está pensando isso. Olha lá, aquele olhar dele. Aquele olhar dele está olhando, está falando, tá vendo? Eu tenho razão. Gente, eu vou falar como mulher. Mulher é tão terrível. Tem hora que a gente se permite ficar tão endemoniada, tão encapetada, que o marido da gente, ele fica quieto para evitar a contenda. E a gente consegue ler que ele está contendendo. E o homem está quieto. E a gente está lá assim, ó, na cabeça da gente está assim, ó, tá vendo? Ele está com esse olhar para você, é que ele está assim, ó, eu tenho razão. Gente, o homem está lá assim, ó. A gente consegue ver ele assim, ó. E ele não está. Porque a gente tem muita dificuldade para ceder. E o problema é que o inferno sabe disso. E ele usa isso como ninguém contra nós. Eu até coloquei alguns exemplos aqui. Porque nós temos dificuldade de obedecer. Porque tudo que Deus nos manda fazer vai contra a nossa vontade. Deus nunca vai mandar você e eu fazermos algo que a gente gosta de fazer. Que dia que Deus falou para você assim, eis meu filho que eu te digo, durma o dia inteiro. Quem é que já recebeu essa palavra de Deus? Coma sem parar. Não faça nenhuma atividade física. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Saia gastando pela cidade que eu, Senhor, pagarei. Você já recebeu esse tipo de palavra de Deus? Não, Deus não fala. Mas Deus fala o contrário. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vai jejuar. Sua alma precisa ser tratada. Para de comer, para de entupir suas veias. Você vai morrer, você não está vendo não. Você está com pura gordura no coração. Ai, Senhor, eu fiz os exames médicos, meu triglicerídeos está alto, não sei o que está alto, não sei o que, Senhor, me cura. E já vem o Espírito Santo da cabeça da gente, fecha a boca, faz caminhada, não é só oração não. Para de gastar. Fala ou não fala? Para de comprar, você passa na porta, vê uma... Nossa, tem coisa que parece que brilha, né? Sei, gente, você está distraído na rua, você não está nem prestando atenção. Parece que o negócio brilha assim pra gente. Ainda mais se tiver escrito promoção. Aí você volta para trás. Aí o Espírito Santo fala o que para você? Para de gastar, você não está em momento de gasto. Você não está no momento de investir. Gente, Deus nunca manda a gente fazer nada que a gente gosta. Eu estou falando das coisas supérfluas. Agora eu vou falar de coisas até mais profundas. Deus nunca vai falar para você assim, ó. Fulano te prejudicou? Prejudicou, Senhor. Mete a mão na cara dele. Pela mão de ser besta. Nunca. Seria bom, não seria? Tem páginas da Bíblia que seria bom, que quando você está lendo elas, elas são um verdadeiro tapa na cara da gente. Aquela, amai os vossos inimigos. Senhor Jesus, mas estava bom a leitura até esse momento. Porque até então você está lendo a palavra, está lá, e eu te abençoarei, e serei contigo, e assim você vai ser bendito, na entrada e na saída. De repente, no próximo aí você fala, amém, eu tomo posse, aleluia, eu vou viver essa palavra. De repente, perdoai os que vos perseguem. Nessa parte aqui. Aí o Espírito Santo manda você voltar. Deus sempre manda a gente perdoar quem prejudica a gente.
Está lá os discípulos caminhando tranquilamente. Ai, Jesus, o que a gente tem que fazer quando uma pessoa dá um tapa na cara da gente? Esperando, né? Jesus fala, não, meu filho, se der um tapa, dá um murro, que é mais forte do que um tapa. Aí Jesus fala o quê? Não, se te ferir uma face, dá a outra também. Acho que os discípulos ficavam olhando assim para Jesus com um ar de decepção, né? Ai, Jesus, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar, Senhor, porque eu já não aguento mais perdoar essa pessoa a mesma coisa. Aí Jesus fala o quê? 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Enquanto essa pessoa precisar do teu perdão, libera perdão. Imagina a carinha dos discípulos. Porque Deus só vai mandar a gente fazer o que a gente não quer. A Bíblia manda, e, gente, ela não manda só perdoar, ela me manda amar. Amar os meus inimigos. A gente não tem que ter inimigo, mas aquela pessoa que se opõe a gente. E eu te faço uma pergunta, é fácil isso? Não. Ele nos manda fazer coisas que nos confrontam, e foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. Tudo que Deus mandou Jonas fazer confrontava a vontade dele. E agora eu vou pegar aqui para o lado dos cristãos. Deus nos manda pregar o evangelho, mas quantas vezes a vergonha nos impede de pregar o evangelho? A vergonha de se expor, a vergonha de se posicionar, a vergonha de falar, eu sou cristão. O problema de Jonas foi olhar para a vontade dele, para o querer dele. E aí ele vai então descumprir uma ordem de Deus. Deus manda ele para Nínive, ele vai para onde? Tarsis. Compra lá a passagem e vai para Tarsis. E aí o que acontece no meio do caminho? Vem uma grande tempestade. O povo vai lá saber o que está sucedendo. Descobre que ele está fugindo da presença de Deus e ele é jogado no mar. E a palavra diz que um grande peixe engoliu Jonas. E aqui fica um grande recado de Deus para nós. Todas as vezes que nós entramos num processo de desobediência, nós seremos engolidos pelas circunstâncias da vida. Eu não estou dizendo que todos os problemas que nós temos é fruto da desobediência. Mas se você está passando no momento da tua vida que você está buscando a Deus, você está, lógico, irmão, pecar, todo mundo peca, todo mundo falha, todo mundo tem suas limitações. Mas se você está buscando a Deus, você está buscando levar a sua vida de maneira mais reta e tudo mais, e vem situações que começam a te engolir, você vai ter que pensar em duas coisas. A primeira é essa: será que eu estou desobedecendo a Deus? As aflições, queridos, elas fazem parte da vida, mas elas têm limites. Existem muitas aflições que nós passamos na nossa vida que são fruto de desobediência. Que não era para a gente estar passando aquilo. Não era para a gente estar enfrentando aquilo. Mas a nossa decisão em fazer o que Deus não mandou a gente fazer, nos levou para dentro da barriga do peixe. E aí tem um detalhe nisso, porque nós vamos ficar lá até a gente conseguir cair em si e perceber onde é que a gente errou e voltar atrás. Deus vai largar Jonas lá 3 dias, até o momento que ele vai fazer uma oração. E é tão interessante porque ele vai fazer uma oração e Deus não tira ele da boca do peixe até o momento em que ele para e fala assim: então tá, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor me mandou fazer. Ou seja, tudo aquilo que Deus manda eu e você fazer, e nós não fazemos, nós entramos no processo de obediência. Deus vai punir a gente por isso? Não, Deus não pune, mas Ele vai permitir situações. E essas situações, elas começam a nos engolir. Pode ser situações dentro da nossa casa, podem ser situações dentro do nosso trabalho, podem ser situações na nossa área financeira, pode ser situações dentro dos nossos relacionamentos. E a gente vai perceber que a nossa vida está sendo engolida, completamente engolida, e você não consegue sair daquilo. Você só vai conseguir sair dessa situação quando você e eu cairmos em si, voltarmos lá onde Deus mandou a gente fazer e fazer o que Ele mandou. Porque tem muito cristão que pensa assim: não, agora eu vou orar a Deus, então tá bom, Senhor, agora nós vamos caminhar daqui para frente. Não, com Deus não. Enquanto eu não fizer o que Ele me mandou fazer, eu não saio da boca do peixe. Mas não tem nada que me tira de lá. Trocando em miúdos, enquanto eu não fizer
fizer o que Deus me mandou fazer, eu não vou sair da situação a qual eu estou amarrado. Com Deus não tem negociação. Ai, Deus me perdoa porque eu te desobedeci. A gente acha que o perdão de Deus é assim. Eu desobedeci, Deus mandou eu perdoar, eu não perdoei. Deus mandou eu mudar, eu não mudei. Deus mandou eu fazer uma coisa, eu não fiz. E aí eu vou parar e falar assim, então, Senhor, o Senhor me perdoa porque eu não fiz, em nome de Jesus, amém, pronto, tudo voltou ao normal. Não, perdão para Deus não é isso. Perdão para Deus implica eu voltar aonde eu desobedeci e cumprir o que Ele me mandou fazer. Enquanto eu não tiver essa postura, eu não saio da barriga do peixe. E aí fica a primeira pergunta de Deus para você nessa noite: será que as situações estão te engolindo hoje por conta de desobediência? Será que Deus não te pediu algo? Será que Deus não te determinou, não te ordenou algo que por alguma razão, ou por orgulho, ou por algum outro sentimento de medo, de vergonha, de incerteza, de insegurança, de falta de fé, você simplesmente decidiu que não faria aquilo que Deus te mandou fazer? Será que você não assumiu uma aliança com Deus e um compromisso com Deus e simplesmente achou que não precisa cumprir mais, porque afinal de contas, quando você assumiu a aliança com Deus, a sua vida estava de cabeça para baixo, agora está dando tudo certo, então? Sabe aquela coisa quando sua vida está uma bagunça e você vem na igreja e você fala: Deus, a partir de agora eu vou ser fiel, eu vou ser firme, e o Senhor vai ver, o Senhor pode contar comigo. Aí Deus, na sua misericórdia, no seu amor, Ele tranquiliza, né? Que Deus traz a calmaria para a nossa vida. E aí você começou a ver tudo muito tranquilo, tudo muito sossegado. E aí você, não precisa, eu posso buscar Deus do meu jeito, eu posso andar na presença de Deus do meu jeito. Não pode não, você fez um propósito com Deus. Se tem uma coisa que Deus não faz, é esquecer das coisas. Tanto é que a palavra de Deus fala assim: não se apresse em fazer voto, porque o voto que você fizer, você tem que cumprir. Não te apresses com a tua língua e falar nada, porque eu vou ter que cumprir. Será que nós não estamos sendo engolidos em algumas áreas da nossa vida, porque nós falamos que ia fazer alguma coisa para Deus e não estamos fazendo? Porque Deus disse para nós fazermos algo que nós não estamos fazendo? Esse é o primeiro ponto da ministração dessa noite da desobediência. Porque enquanto eu não tomar a decisão que Jonas tomou a princípio, que é: eu vou fazer o que o Senhor me mandou fazer, mesmo eu não concordando, mas eu vou orar para que o Senhor mude o meu coração. Essa é uma oração que Jonas deveria ter feito: Senhor, eu não desejo ir, porque se eles se arrependerem, eles serão transformados, mas muda o meu coração. Gente, quando Jesus manda a gente amar, perdoar as pessoas, Jesus sabia que a gente ia ter dificuldade. Não é à toa que Ele mandou o Espírito Santo, porque Jesus sabia: pela força de vocês não vão conseguir. Mas sabe qual que é o nosso problema? Nós somos muito autossuficientes. Nós achamos que nós conseguimos perdoar e amar na nossa força. Você não consegue amar ninguém na sua força. Quando Deus diz para mim: perdoe, quando Deus diz para mim: ame, eu preciso chegar para Ele e falar: me ensina, porque eu não sei. Me ensina mais essa pessoa, Jesus. O Senhor está me mandando orar por essa pessoa, o Senhor está me mandando abençoar essa pessoa, mas eu não tenho humanamente a menor condição de fazer isso, então me ajuda. Você acha que Deus vai fazer o quê? Ignorar? Se vira? Não, Deus vai ajudar. Deus vai começar a implantar dentro do nosso coração o sentimento correto. Então a primeira pergunta é: será que você não está na barriga do peixe? Será que não tem alguma área da tua vida que está na barriga do peixe por conta de decisões de desobediência? Mas talvez você está sentado aí e pensando assim: mas pastor, eu não estou desobedecendo a Deus. Eu estou fazendo tudo que Deus mandou fazer, né? Tudo aquilo que eu tenho consciência que eu tenho que fazer, tudo aquilo que eu deixei para trás, que eu tenho consciência que eu tenho que deixar para trás, eu deixei. E mesmo assim eu sinto que a minha vida não flui. Deus me deu uma frase: por que a vida da gente não flui quando a gente está aparentemente fazendo tudo que Deus mandou a gente fazer? Se eu não estou na desobediência direta, de forma direta, ou seja, deu tudo que Deus mandou fazer, tudo que eu sei que eu tenho que fazer, eu estou procurando fazer, mas a minha vida está amarrada e está travada, por que ela não? Por que ela está travada e amarrada se eu estou obedecendo? Repete comigo: quem anda com desobediente colhe as consequências da desobediência. Essa é a resposta.
Sabe por que muitas vezes a gente olha para a nossa vida e fala, meu Deus do céu, minha vida está um escangai só. E eu estou fazendo tudo que eu tinha que fazer. Com quem você está andando? O que você está permitindo entrar na sua vida? Quem você está permitindo entrar na sua história? Quem anda com desobediência, colhe as consequências da desobediência. Eu vou ler o capítulo 1 de Jonas. Põe para mim, Eduardo. Capítulo 1, do início. Vamos ler o capítulo 1? O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a despedaçar-se. Com muito medo, os marinheiros chamavam seus deuses para que os socorressem, e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse: levante-se, ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Até o povo do navio entendeu que aquela tempestade não era humana. Não era normal, né? Humana não é mesmo, né, irmão? Oh, não era normal. O que ser humano que faz chover? Vamos lá. Ai, onde que eu parei? Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua nacionalidade? Tá parecendo o povo aqui de Minas, né? Você é filho de quem? Onde você nasceu? Onde você trabalha? Onde você ganha? Vamos lá. Jonas respondeu: sou herdeiro e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com mais força ainda para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviastes essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. Está a resposta do segundo ponto da desobediência, que é a desobediência indireta. Aqueles marinheiros não faziam ideia de que eles estavam carregando dentro do navio deles. Você pensou? Você está lá com o seu navio, com a sua embarcação, camarada vai lá, compra a passagem dele, entra nesse barco e está todo mundo tranquilo. De repente vem uma chuva, uma tempestade, o barco balança para lá, o barco balança para cá, e Jonas lá dormindo, como se, gente, como é que dorme no mar? Acho que eu não ia dormir nem nesses navios de hoje, que não balança tanto. Imagina no meio de uma tempestade. Quando dá tempestade a gente acorda, ou eu pelo menos acordo, porque eu tenho sono leve. Agora imagina você dentro de uma embarcação, chacoalhando para lá e para cá. E aí fica uma dica de Deus: o desobediente, ele dorme espiritualmente. Então ele não percebe que ele está em desobediência. E o problema de você aceitar na tua vida uma pessoa que está fugindo de
Deus, fugindo de fazer a vontade de Deus, é que ela não está percebendo que a tempestade está vindo sobre você, porque ela está na sua vida. Gente, tem pessoas que não podem fazer parte do nosso convívio, infelizmente. Eu não estou dizendo que você tem que destratar ninguém, não estou dizendo isso. Existe um limite para tratar as pessoas, concorda? Existem pessoas que você vai poder falar, oi, como é que você está? Você conversa, mas não dá para você trazer para dentro da sua casa, não dá para você trazer para dentro da sua vida. Por quê? Quando esses marinheiros inocentemente aceitaram Jonas no barco, eles perderam toda a carga deles. Eu li o capítulo 1 inteirinho. Os marinheiros começaram a jogar as cargas para fora para tentar manter o navio. Quantas coisas você está perdendo na tua vida, porque você está aceitando dentro da tua vida, da tua casa, pessoas desobedientes a Deus. Convivendo, compactuando, pessoas que zombam de Deus. Pastora, por que a minha vida não flui? Por que a minha vida não anda? Dá uma olhada, se não há uma desobediência direta, que foi o primeiro exemplo que eu dei, provavelmente há uma desobediência indireta. Existem pessoas que são literalmente enviadas do Satanás para roubar tudo que a gente tem. Eu não estou falando que a pessoa vai roubar, mas a presença dela faz você perder tudo. Tudo. E não adianta a gente tentar remediar, porque às vezes a gente... E, gente, é tão incrível, porque eu estou pregando para você e o Espírito Santo está assim, é fulano? Você tem que dar uma limitada no seu convívio com fulano. E a gente fica assim, Deus, mas eu gosto tanto do fulano. Gente, não é para você maltratar a pessoa. É só você saber que para andar com você, você vai ter que saber escolher quem vai andar com você. Os marinheiros tentaram de tudo. Tentaram ou não tentaram? Eles tentaram. Quando Jonas chega para eles e fala assim, o problema sou eu, vocês vão ter que me jogar no mar para resolver o problema, eles jogaram de imediato? Não. Tem gente aqui que Deus falou assim, tira isso da sua vida. Você está remediando. Ai, Senhor, acho que Deus esqueceu. Esquece o que Ele manda você tirar da sua vida. E a tempestade, interessante que no texto vai falar que a tempestade só foi piorando. Quanto mais eles tentavam remediar a situação para não perder, para não precisar, jogar o homem no mar, imagina, coisa terrível também. Quanto mais eles tentavam remediar, que era, como é que eu remedio? Eu vou orar para Deus mudar essa pessoa. Se Deus está falando para você, corte relações, não tem que orar para Deus mudar ela. Você tem que cortar e entregar ela para Deus e deixar. E não adianta você teimar com uma coisa que Deus disse não. E Deus sempre sabe por que Ele fala para a gente. Quem aqui já tinha mãe, ou teve mãe, ou tem mãe, que falava assim, você chegava em casa com um amigo, e a sua mãe nunca viu a cidadã na vida, como diz a Mayra. Aí a sua mãe olhava e falava assim, Gustavo, não fui com a cara desse fulaninho. Alguma mãe aqui já teve. E a gente fazia o quê? O que é isso? A senhora está julgando a pessoa. A senhora é má. Pois só fala que é crente. Não tem que amar. E aí a mãe fala assim, não sei, tem alguma coisa nesse seu amigo que não vai, filho. Né, filha? E aí a gente fala, eu sei. Aí o que acontecia? Passava um tempo, o que acontecia? Quebrava a cara. Aí qual que era a primeira frase que toda mãe tem? Eu te falei. Ai, que alegria. Você já está com ódio já de ter que dar um braço a torcer para falar que a véia tinha razão. E aí ela me vira e fala, eu te avisei, eu te falei. Mas você já notou que elas normalmente acertavam? É porque eu estou falando para um público mais adulto, né? Aqui embaixo não tem criança. Mas acertava, não sei. Gente, a minha mãe, ela não errava uma. Todos os namorados da minha irmã, inclusive o marido. A minha mãe batia o olho. E a minha irmã achava, tadinha, que a minha mãe não queria que ela casasse. Mas não era.
É aquele dom que Deus deu para toda mãe. Ou Deus deu um dom para a mãe, que é um trem de doido. Quem é mãe sabe o que eu estou falando. Você fareja o perigo de longe, é um negócio maluco. A gente sente perigo aproximando, é uma coisa de doido. E é impressionante como a mãe da gente não errava. E aí a gente estava mal, né? Quando era amizade. Minha mãe era assim. Quando era amizade, né? Aí a gente estava lá chorando. Ai, fulano me traiu. E a gente esperando um consolo da mãe. A mãe da bem feito. Largamos de ser besta. As mães de antigamente falavam assim, cara, gente. Por isso que a gente não é traumatizado, né? A mãe de vocês não falava assim, não? A minha mãe falava, né, mãe? Bem feito, largamos de ser besta. Fica mais, fica aí. Corre mais atrás dos outros. Vai correr atrás dos outros. Vai lamber os outros. Minha mãe falava desse jeito. Sua mãe também? Aí, ó. Quando Deus fala pra gente assim, ó, tira da sua vida, eu te dei um exemplo de mãe só para você entender. Porque talvez você ficou chocado, né? Nossa, como é que Deus manda a gente tirar as pessoas da nossa vida? Filho, se a tua mãe, que é ser humano de carne e osso, te avisava para você tomar cuidado com algumas pessoas e as acertava, pensa Deus. Se a gente não escutava a mãe, se arrebentava todinho, imagina Deus falar para você, Bruna, é não, filha. E você não escutar. Deus vai te bater? Não. Deus vai te punir? Não. Só que saiba que a consequência de manter na minha vida um Jonas fugitivo vai gerar perdas. De repente tem um monte de coisa na tua vida que estava dando tudo certo. E agora começou a dar tudo errado. E você só está perdendo. Começa a identificar, tem Jonas na tua vida. E Deus está batendo na tecla, se você não me obedecer e arrancar. Interessante, né? Jonas pulou do barco, porque ele não podia. Pensa, ele descobriu, bom, o problema sou eu. Ele não podia ter chegado e falado assim, marinheiros, adiós, hasta luego, eu sou o problema, eu vou a pular. Ele não podia ter pulado, gente. Ele ia poupar o trabalho dos marinheiros. Ele pulou. Não, ele esperou os marinheiros catar ele, olha, forgado, e jogar lá no mar. Mas isso tem uma simbologia para nós. O Jonas não vai sair da tua vida, viu? Você vai ter que catar ele, falar tchau. Tchau amizade que não vem de Deus, tchau relacionamento que não vem de Deus, tchau decisões que não vem de Deus, porque eu estou perdendo coisa demais por causa de um ser humano. E Deus está lá, enquanto você não tomar essa decisão. Jonas estava dormindo. A pessoa não vai perceber que ela está sendo um problema na sua vida. É você que vai ter que perceber. Meu Deus do céu, depois que eu comecei nesse negócio aqui, o trem só desandou. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Outra coisa que Deus me chamou a atenção quando eu meditava nesse livro de Jonas. Jonas não estava nem aí enquanto os marinheiros estavam perdendo as suas coisas, né? Não é não? Gente, ele sabia desde o início que a tempestade, o motivo era ele. Ô, gente. Ele podia ter chegado no povo e falar, gente, eu vou pular, porque o problema sou eu. Vocês estão perdendo as coisas de vocês por culpa minha. Eu não vou permitir isso. Ele fez isso? Se os marinheiros não fossem lá no porão acordar ele, falar, acorda, o que está acontecendo? O seu problema, porque você é o único que está aí dormindo, e está todo mundo, nós vamos morrer, e você está aí dormindo. Se ele não vai lá e não fala isso, Jonas ia continuar lá dormindo. Entenda uma coisa, o que Deus não envia para a tua vida, seja pessoa, sejam conselhos, sejam relacionamentos, essa pessoa ela não está preocupada com o que você vai perder. Ela não tem essa preocupação. Porque ela não ouve a voz de Deus. Porque se você parar para prestar atenção em toda a história de Jonas, ele não ouviu a voz de Deus. Ele ouviu só o primeiro mandado, vá. Aí aconteceu toda essa situação do navio. Ele sabia qual era o problema, porque ele já tinha conhecido a Deus. Então ele decide falar, não, eu vou lá pregar para Nínive. Mas você não vê Deus falando com ele. De novo. Você vê ele falando para Deus, eu vou lá. Eu vou lá consertar, eu vou lá. Cuidado com quem você permite embarcar na sua vida.
A tempestade, ela só acalma quando a gente tira da nossa vida os Jonas que não deviam estar lá. Você pode orar, você pode clamar, você pode fazer promessa para Deus, você pode fazer o que você quiser. Enquanto os Jonas da sua vida, irmão, se alguém te chama Jonas, não é literal, tá? Enquanto você não tirar situações caracterizadas como Jonas da sua vida, essa tempestade não vai passar. Essa tempestade não vai acalmar. E nessa noite eu quero que você feche seus olhos e faça uma reflexão. Nós colocamos aqui na ministração dessa noite 2 tipos de situações de desobediência. O primeiro tipo de situação é a desobediência direta. Quem sabe Deus te mandou fazer algo. Ou quem sabe você disse que faria algo. E aí talvez você está, pai pastor, eu falei que eu ia fazer algo para Deus e não fiz, eu entro em desobediência. Entra porque Ele tomou aquilo como verdade. E Ele está esperando. Quem sabe você prometeu coisas para Deus, você assumiu compromissos com Deus e por alguma razão você quebrou esses compromissos, você quebrou essas alianças. Quem sabe Deus te mandou fazer algo e você simplesmente decidiu não fazer porque aquilo era contrário ao que você queria naquele momento. A palavra de Deus, ela tem essa capacidade, na verdade o que ela mais faz é nos confrontar. Ela confronta as nossas vontades, ela confronta os nossos ideais, porque Deus gosta de nos confrontar, não, porque Ele quer nos salvar. E mais do que isso, Ele quer nos dar uma vida abundante nessa terra. Então você vai analisar a sua vida nesses 2 aspectos nessa noite. O primeiro, será que eu entrei em desobediência? Será que Deus me mandou fazer alguma coisa e eu não fiz? Será que eu quebrei princípios? Será que eu quebrei propósitos? Será que eu quebrei coisas que eu falei para Deus? Será que eu quebrei no sentido de Deus me mandou eu perdoar e eu não perdoei? Deus me mandou eu fazer e eu não fiz? O que Deus estabeleceu que não foi feito? E se você no seu coração, você olha e fala, Deus, eu não quero viver assim. Eu não aceito viver dessa maneira. Eu não aceito agir dessa maneira. Eu não aceito ter essa postura. Se essa é uma decisão do teu coração, eu te convido a abrir a sua boca e o seu coração e a pedir perdão ao Senhor. Mas não apenas pedir perdão, mas dizer a Ele, Deus, eu fiz isso. O Senhor me mandou eu fazer tal coisa, eu não fiz, e eu entendo que eu estou em desobediência. E eu quero te pedir perdão nessa noite em nome de Jesus.